Soprado de mamãe debaixo da... Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan muchos días y son mejores. Hay hombres que luchan muchos y muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Estos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes del mar, concierto mar y de serpientes sueño yo. Largas transparentes, en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatar y al amor. Aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. Lo que huele en su boca me trata
os companheiros, né, na contracultura. É um momento assim importantíssimo, né? Uma história não só ocidental, porque também teve manifestações no campo oriental, mas enfim, aquela coisa de botar o pé na estrada, encontrar novas formas de vida, pensar a comunidade, né? O movimento hippie, o Festival de Monterey, né? Que depois deu impulso para o Woodstock, enfim, né? Aqui a Tropicália, em especial com Tom Zé, depois é que chega, né? O Caetano e o Gil, né? Que levam uma fama maior, mas esses baianos assim são insuperáveis, né? Tom Zé, o Ali Salomão, né? Enfim, gente que até o comecinho dos Novos Baianos, né? Aí depois teve um desbunde aí, enfim, mas era um movimento não só de contra-cultura, mas também que eu costumo chamar de contra-educação, né? Extremamente importante, né? Encontrar outras formas de vida, né, ao modelo burguês, capitalista e tal, que, como a gente conversou lá sobre o comecinho do Círculo de Eranos, né, já era, né, em 1915, 18, um desejo, né, Lebensreform, né, reformar o modo de vida, e por isso, né, em Monte Verità, aquela coisa toda, né, do vegetarianismo, do budismo, né, do naturalismo, da vida em comunidade, né, enfim. Bom, mas nessa canção do Silvio, a serpente ela se apresenta dessa maneira ambígua, né? Bastante ambígua, né? Esse sonho com serpentes, em que ela, digamos assim, nos engole, mas ao mesmo tempo a gente planta ali com um verso uma verdade, né? Na barriga da serpente. E isso para mim tem muito a ver com toda essa história aqui da mitologia das serpentes no Butantã. Como professor, continuei com né, as coisas todas, enfim, mas não tinha mais condições de fazer coisas mais intensas, né, com o próprio Instituto. Teve esse projeto com a Cláudia. E eu tenho ainda, pra vocês terem uma ideia de como é que essas coisas são complicadas, porque quando você começa a orientar, assim, você coloca a sua vida em suspensão, né? Porque, assim, os orientandos, assim, e eu fiz isso com muito carinho e com muita, sabe, devoção e tal, mas a gente estava fazendo as contas, eu e a Grazi, eu tive no total mais ou menos 50 orientandos em 25 anos. Isso quer dizer 2 defesas por ano. 2 defesas por ano, isso quer dizer que você tem, no mínimo, 8, 10 orientandos durante o ano inteiro. Porque à medida que esses 2 vão defendendo, entre outros 2, sabe? E assim, eu nunca, o pessoal reclamava, né, que eu não tinha vaga, mas não tinha mesmo, tinha fila de espera. A partir desses, né, encontros agora, eu acabei falando das coisas, digamos assim, mais básicas, né, dentro do campo. E, de uma certa maneira, agora eu começo a mostrar um pouco como é que isso é aplicado, entre aspas, né, em algumas pesquisas, né? Então, hoje, em especial, falar sobre o meu doutorado, que se desdobrou também no pós-doc e na livre docência. Em setembro, no mês que vem, a gente fala sobre Paulo Freire. Então, como é que, né, esse campo também se
se desdobra, né, numa determinada leitura do Paulo Freire, que é um pouco diferente, né, do convencional. Em outubro a gente faz o exercício com a argila, né, que é um exercício prático, também como aplicação. Depois o Crepúsculo do Mestre, e aí mais relacionado à questão, né, da educação e da figura do educador. E por último, ainda como aplicação, mitologias negras em cidades brancas, né, e aí focar mais na questão da afrodescendência, né. E aí eu queria compartilhar com todo mundo que finalmente, dia 21 passado, foi publicado no Diário Oficial a minha aposentadoria. Quantos anos que a gente aguarda essa notícia? 7 anos. 7 anos de briga. Gente, que legal. Briga judicial e tudo mais. Então, finalmente, vos fala um aposentado oficialmente. Todo mundo acha que eu vou ficar de pijama, né, em casa. Né? Você já fica. Eu só quero né, encerrar esse ciclo, né, enfim, né, poder iniciar, continuar com as outras coisas sem mais essas amarras, né, enfim. Porque a gente vai fazer um confronto com o Instituto Manguinhos, né, do Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, porque ambos eles são o início da ciência experimental no Brasil, no final do século XIX, né? Tudo em função da eclosão da peste bubônica no Porto de Santos, né, no final do século XIX, né, 1895, 96, enfim. E aí vocês já vão começar a perceber que, em termos de arquitetura, né, o castelo de Manguinhos, né, é um castelo mourisco, extremamente vertical, né, e embora tenha essa mescla com a arquitetura mourisca, ele é bastante vertical, né, que é uma das marcas que a gente vai perceber na Fiocruz e no seu fundador, que é o Oswaldo Cruz, né? Isso aqui é do tempo que eu estava lá no Butantã, nessa história, abrindo espaço para cultura, semanas de arte dentro do Butantã, né? Essa enciclopédia das serpentes, né? Junto com os dois amigos ali, o Henrique Tanter e o Giuseppe. Então, por isso que eu falo de dentro, né? Digamos assim. Porque nessa sessão de ensino e divulgação geral, eu Marketing, é isso? Opa. Cuidava da sessão de ensino, né? Era chefe da sessão de ensino que cuidava desses cursos de divulgação científica para a comunidade. Então, prevenção, né, de acidentes com animais peçonhentos, serpente, escorpião, aranha, lagartas, né, lornômia oblíqua, que acabou migrando do Rio Grande do Sul para o Sudeste, né? Enfim, então, eu já recebi, digamos assim, quando eu cheguei lá, um determinado formato que me parecia interessante. No entanto, eu fui aprofundando né, como é que isso se dava na própria história do Butantã e retomando algumas coisas do seu início, do seu espírito inicial, né? Já na Fiocruz, o Oswaldo Cruz tinha uma outra concepção bastante diferente, né? Bastante, eu diria, solar, né? Apolínea, né? Tanto que a recepção popular do trabalho do Oswaldo foi assim, de uma
de um susto, né, e de uma crítica popular contundente, né? Então ele, com essa fórmula apolínea, ele vai formar, na verdade, um exército de sanitaristas, entre aspas, né, que iam não só identificar onde estavam vários ratos e as pulgas dos ratos que provocavam a peste bubônica, mas também com a vacina para a varíola e para a febre amarela, que ele descobriu que era o mosquito a origem, né, da contaminação, enquanto que na cultura popular se acreditava que era pela proximidade com a roupa de quem tinha tido a doença. Então, é um campo cultural que você assim não muda do dia para a noite. E, no entanto, naquela sensibilidade dele, ou quase insensibilidade heróica, iluminista, né, contra as crendices, contra a cultura popular e tal, não sei o quê, ele é extremamente assintoso, né? Então, né, aqui, por exemplo, nessa charge, né, aqui é o morro da favela e ele passando o pente fino da delegacia de higiene, que ele vai formar, delegacias de higiene, né? Então, né, essa perspectiva de uniforme e a braçadeira da saúde no braço, né? Quase que, né, depois, muito tempo depois, é que vai aparecer o nazifascismo, mas não deixa de ser uma atitude bastante autoritária, né, do Oswaldo. O bairro de Higienópolis foi criado nessa época? O bairro de Higienópolis foi criado nessa época, né? Aqui, ó, a profilaxia, né, com a injeção, né? E aqui não tem muito exagero, a ampola de injeção era assim mesmo, né? É depois que ela vai ser reduzida. Então você imagina a população diante daquele exército de pessoas que iam com essa, né, injeção no seu braço, né? Nem um pouco agressivo, né? Então, e aí o Hilário, né, o mosquito dizendo, pedindo paz, né, eu vou me embora. Porque ninguém acreditava que fosse um mosquito, embora ele dissesse, né, que era, tem estudos, enfim. Mas, aqui, ó, higiene, Amok, ele e o seu exército, né, da delegacia de higiene. E até o nosso maior, né, intelectual aqui, o Rui Barbosa, quando é aprovado a lei, né, da vacinação obrigatória, o Rui Barbosa faz um artigo histórico, né, que os negacionistas recuperaram na época da pandemia, né? Quer dizer, a fronteira da democracia é a epidemia. Né? Então, assim, contra a lei da vacinação, uma lei que já nasceu morta, e não sei o quê. Então, esse era o tom, né, das coisas nesses anos, né, de 14 a 18, mais ou menos. Né? E aí vai desembocar, evidentemente, na velha e conhecida, né, noite do quebra-lampião, né, da revolta das vacinas. Quando o povo, cansado já disso, vai para a rua, quebra os lampiões para escurecer a cidade, né, no Rio de Janeiro. A gente podia fazer isso de novo. Então, é que agora eles têm farol até de LED, né? Não vai funcionar muito. Para que os membros da delegacia de higiene, né, a tropa, não encontrassem as pessoas, e aí essa grande revolta que bagunçou, né, o Rio de Janeiro, que é uma outra charge, mas tem ainda um registro do que sobrou da noite. Uau! O bonde tombado lá, que o pessoal, né, foi de fato uma grande revolta. Então, assim, o Oswaldo Cruz estava errado nos seus princípios? Não, ele estava absolutamente certo. Agora, qual é o meio que ele utilizou para fazer isso? Né? Detectar, né, a doença, o transmissor da doença, mas a renação
com a comunidade, com a sociedade, no seu ímpeto absolutamente heróico, foi agressivo, foi absolutamente fiel à sua estrutura, né? E, portanto... que eu acho mais assim grandiosas desse pensamento é essa pintura, essa ilustração em que aparece ele de branco, né, com os doutores da ciência, e portanto eles ocupam o centro da cidade, né? E ao levar essas luzes da ciência, né, eles vão vacinar os pobres coitados, né? Então você vê, né, os menininhos barrigudos aqui com doença e são brancos. Ali, ó, sendo vacinados, são brancos, né? Esse aqui, né, que está no microscópio, é branco. O chefe da delegacia de higiene é branco. Os doutores todos são brancos. Os políticos todos são brancos. Então você percebe, né, na própria concepção de enaltecimento da obra do Oswaldo Cruz, essa marca extremamente forte de uma cisão, né, do que é a iluminação, o iluminismo da ciência contra a ignorância, contra a superstição, contra a cultura popular e principalmente aos portadores destas culturas populares, né, que é, enfim, a população negra, né, mestiços, mazombos, né? Mazombo era o termo que se utilizava para brasileiro que tem filho estrangeiro, né? Pais estrangeiros, né? Então entra escravo, entra índio, entra imigrante, eram todos mazombos, né? Na época era bem pejorativo, mas eu gosto do termo mazombo, né? Enfim. Porque é africano, né? Enfim. E aí, todo ao contrário acontece com o senhor Vital Brasil Mineiro da Campanha. O nome já é curioso, né? Porque o pai tinha casado com uma mulher que a família não aceitava, e aí então, para não dar o braço a torcer, ele não pôs sobrenome em filho nenhum. Ele cria nomes, né? Então, Vital, porque nasceu no dia de São Vital, no Brasil, era mineiro que nasceu na cidade de Campanha, em Minas. Por isso, né, Vital Brasil Mineiro da Campanha. Tem uma outra irmã dele que era sensitiva indígena de Americana. E assim, né, a família toda, Oscar Americano, que depois vai virar, né, enfim, então é da família. É da família, né? Bastante. E aí o Vital, depois que ele fez o curso de medicina, enfim, ele foi, uma coisa importante lembrar, condutor de bonde. Ele trabalhou no telégrafo, ele trabalhou no correio. Então, olha só, atividades que por si só já mostram uma certa marca hermesiana, né, dos caminhos, das trocas, né? Condutor, correio, entrega e tal, não sei o quê, mas queria fazer medicina, se esforçou um bocado, porque era de família pobre, né? Não era família rica, porque família rica mantém um sobrenome, né? O sobrenome diz tudo. Então não era esse o caso. Se esforça pra caramba, vai para o Rio de Janeiro, consegue fazer o curso de medicina, dando aula particular, trabalhando, né, em outras coisas, enfim, e, bom, consegue. Aí um casal de conhecidos convida ele para abrir uma clínica e clinicar em Botucatu. Então, assim, quando você pensa, pô, o cara abriu uma clínica em Botucatu, né? Agora, como é que ele vai fazer o atendimento para as pessoas lá? Assim, a cavalo, né? O desenho é do Augusto Esteves, que está ali do lado, que acabou sendo genro, né, do Vital.
pai, por sua vez, do Oswaldo Augusto Esteves do Brasil, que era o chefe da imunologia do Butantan até pouco tempo, né? E que teve na minha banca também, de doutorado. O Guto era uma pessoa assim, incrível, né? Mas, enfim, então esse é o clima de Botucatu. Se São Paulo já era, né, um ponto de pó no meio do nada, imagine, né, Botucatu como era aquela época. Então ele ia fazer os atendimentos, as pessoas não iam até a clínica dele porque ele não tinha clínica, ele clinicava, ou seja, as pessoas pediam, ele ia lá a cavalo e tal. Quando as pessoas dizem, né, ele foi clinicar em Botucatu, dá a impressão que o cara montou uma clínica luxuosa lá. Não, né? E aqui não existe mais isso, é em Botucatu, uma escola de esquina. Então ele era uma escola que tinha na esquina, né, a única da cidade, e do lado era a casa dele. E aí, na casa dele, como tinha muito acidente com cobra, aqui, né, essa portinha aqui, ó. Aqui é a escola, e essa portinha aqui era onde ele morava. E no fundo, no quintal, ele começou a colecionar cobras e investigar o efeito do veneno das cobras, porque tinha muito acidente lá com cobras. E aí que começa, digamos assim, o interesse dele nisso. Só que a população de Botucatu começou a ficar incomodada com isso. Como assim? O cara vai ficar criando cobra no fundo de casa. Cobras na gaveta. Cobras na gaveta. Né? Então, assim, teve um primeiro momento que tudo bem, é um médico que está atendendo, mas o pessoal ali mais, né, no centro, digamos assim, de Botucatu, entre aspas, né, começou a ficar incomodada com isso. Tanto que a presença dele também começou a ficar meio que insustentável. É aí que o Adolfo Lutz, na época era secretário de saúde, né? Na verdade higiene, depois é que vai mudar para saúde. Por conta do surto de peste bubônica, convida ele para ir para Santos e tal, investigar a peste bubônica. Aí ele vai para lá e tal, identifica, fica doente. E quem vai curar? E quem vai curar ele, vai tratar ele, curiosamente, é Oswaldo Cruz. Né? E, enfim, é um pouco esse contato apenas que ele tem com Oswaldo, mas os dois não se bicavam, porque eram, né, estruturas bastante diferentes de sensibilidade. Então, aqui o governo de São Paulo propõe, assim como acontece no Rio de Janeiro, o Oswaldo Cruz vai para o Instituto Serum Terápico para produzir soro para a peste bubônica. E aqui o Vital diz a mesma coisa para Adolfo Lutz, seria preciso produzir o soro para as pessoas. Então, eles vão escolher um lugar. E sabendo das pesquisas do Vital Brasil com serpentes, ele poderia também continuar essas pesquisas. Mas vocês imaginem o seguinte, São Paulo, essa é de 1900 esse mapa. Tem o Triângulo Velho, Sé, Praça do Colégio, Largo São Francisco. Esse é o triângulo clássico, né? E o entorno, já, digamos assim, razoavelmente ocupado, que é esse aqui. Aí vocês imaginam se alguém conseguiria, aqui, nesse caso, implementar um lugar onde você vai trabalhar com um vírus, com bactéria, com imunização de cavalo e serpentes. É óbvio que não. Sim, negativo, né? Até o cemitério era distante, né? Porque era já para fora do triângulo central, né? O cemitério da Consolação era longe. Era longe. O cemitério municipal, que hoje a gente está lá na Heitor Penteado, era mais longe ainda. Porque, sim, tinha que ficar tudo longe de onde as pessoas habitavam, certo? E aí, então, o bairro de Higienópolis, aquelas coisas todas, né,
nessa política de higienização geral, que não é só de saúde, mas é social também, né? E sempre empurrando os trabalhadores, imigrantes, essa coisa, para as periferias. Lembrando que periferia aqui era o Brás. Esse limite aqui é o Brás, né? É da Zona Leste, né? E assim, aí então eles queriam que se procurasse um lugar para lá do Rio Pinheiros. Ó, o Rio Pinheiros está aqui, ó. Está aqui. Então, estava longe da cidade e eles tinham que atravessar o rio para chegar numa sesmaria que se chamava Ibitatã. Ibitatã em Guarani quer dizer terra, Ibi, Tan, que é dura, dura. Porque é uma colina com uma terra mais dura em contraposição à várzea do Rio Pinheiros. Então, assim, tinha que atravessar tudo isso, atravessar essa várzea, atravessar o Rio Pinheiros para chegar onde eram essas sesmarias, que eles compraram, o governo comprou dos jesuítas que mantinham essa sesmaria, e aí então, ali vocês vão construir o Instituto Serum Terápico, né, para produzir o soro, terra dura, dura, dura. Então começa todo o trabalho, primeiro, de, né, nivelar as coisas, derrubar a mata, fazer os caminhos e tal. Isso aqui é bem no começo, 1900, né, que eles começam em 1898, mas tem uns 2 anos até começar a implementar as coisas, né? Aqui é o primeiro laboratório, que era a casinha de taipa, onde o Vital começava as experiências dele e ele morava aqui, não tinha mais nenhum outro lugar, né? O desenho também é do Augusto Esteves, porque não tem foto dessa época, né? Pelo menos aqui não tem, mas ficou o registro do Esteves, do primeiro, que foi o núcleo do primeiro laboratório e casa do Vital Faria, do Vital Brasil, que hoje está assim depois de recuperado, né? É um museu, né? É um museu agora, é um museu. Isso. Bem na parte de trás, né, do Butantã. Então, olhando aquela casinha, né, de pau a pique, dá para contrapor com o Castelo Mourisco do Oswaldo. Não dá? São coisas completamente distintas, né? É óbvio que ele vai conseguir financiamento e tal, apoio num determinado momento para tocar as suas pesquisas. E nessa casa, logo depois que ele constrói a casa do próprio Vital, esse que era o primeiro ambiente foi utilizado como escola rural. Como escola rural. E nessa escola rural já tinha um diferencial, porque assim, era muito longe, por isso era escola rural, né? Alguns ficam me perguntando, mas como escola rural do Butantã? Naquele tempo fazia parte desse universo rural. E, curiosamente, o Vital contrata uma professora, dona Noêmia, que ela implementa uma série de coisas. Até hoje eu não consegui, assim, né, documentos e tal, para dizer com todas as letras. Mas, ao que tudo parece, muito inspirado no Celestin Freinet. Por quê? Tinha aula passeio, eles imprimiam um boletim com um texto dos alunos, tinha imprensa escolar, eles faziam experiências na escola, cuidavam da horta e assim por diante. Essa dona Noêmia era fantástica. Tem uma tese só sobre ela aí. Olha ela aqui. As crianças na horta, as professoras na horta, diferente da caneta, né, ou do giz.
a turma toda aqui, ó. E aí vocês vão perceber que uma coisa que para mim era fundamental. Todas essas crianças eram filhos... Parou? Tá pausado, Tá bom. Eram filhos dos funcionários do Butantan. Isso que eu ia perguntar, quem eram as... Todos eram filhos dos funcionários do Butantan. Entendendo funcionário, inclusive os cientistas. Tá? Então, assim, né, foi criada uma vila para os funcionários. Alguns moravam, cientistas também moravam lá, eram poucos que moravam fora. Então, o Butantan ele vai crescendo com esse ar familiar. As pessoas se conhecem. Os filhos estudaram na fazenda, dinastias, mas brincando, né? Então tem a família dos Cavalheiro, tem a família dos Miranda, tem a família do não sei o quê, porque todos eles, né, o avô, o pai, neto, já trabalhavam no Butantan e vão criando. Isso dá uma unidade na instituição que é muito peculiar, bastante peculiar. E nisso o espírito do Vital tem muita importância, porque ele tinha uma preocupação não só com o bem-estar de quem trabalhava com ele, como também para desempenhar a sua função de higiene, de saúde pública, num contato forte com a comunidade. Comunidade do entorno, né? Ali não tinha tanto, mas de vários outros lugares, né? Aqui, começando a construir o que seria o prédio da biblioteca, primeiro o laboratório oficial, mas, né? Aqui uma das cocheiras. E essa cocheira em especial, ela está em pé ainda hoje. Foi recuperada e tal. É que nessa foto em especial não dá para perceber, mas tem 2 afrescos com 2 cavalos aqui na ponta, e aqui em cima, aqui não tinha ainda, foi colocado depois, a figura de um touro. Então quando você olha o arco, é um arco crescente, na minha linguagem, crepuscular, em que vai aparecer o touro aqui no meio. O que é esse touro no meio do arco? Ele remete ao mito do touro mitraico, que é a luta entre o bem e o mal, no masdeísmo, mas é essa vitória, digamos assim, do touro, em que Mitra, na hora que vence o touro, o sangue que escorre do touro é o que forma o crepúsculo. É a maneira, né, fenícia de entender esse crepúsculo. É a vitória de Mitra contra esse touro que vai tingir tudo de crepúsculo no final da tarde. E essa estrutura aqui, de 4 pontas, que sempre me intrigou muito, que você olha, não, um detalhe arquitetônico, né, um enfeite, tá, tudo bem. Aí você compara com isso aqui, que é exatamente a mesma coisa. E sabe onde é isso aqui? No País Basco. Aonde? No País Basco, norte da Espanha. Na verdade, é a formação de um láubaro. Láubaro em euskara quer dizer 4 pontas. Lau, buru. Lau, 4, buru, pontas, né? Que é um símbolo básico, depois eu vou mostrar aqui, do País Basco. Você falando sobre o touro, me lembrou muito o sebastianismo, né? Que é um touro encantado lá nos Lençóis Maranhenses. E aí tem a lenda que dizem que à medida em que o touro for libertado, né, que a luta entre o touro e o homem, na hora que o touro liberta, ele é libertado,
Dom Sebastião volta à vida, né? E o São Luís, o Maranhão, né? Mas é São Luís vira mar, né? O E aí Maranhão. tem toda a serpente no meio. Maranhão. Maranhão, né? A serpente no meio, aí você está falando, me lembrou isso. Eu falei, nossa. Sim, sim, tem tudo a ver, porque no próprio mito mitraico, isso acontece todo dia. Então, essa luta é constante, é cíclica, não é, sabe, matou o touro, acabou. Não, isso é todo dia, né? Por isso que esse mito mitraico, ele é, de uma certa maneira, solar, mas ele já se aproxima de um regime mais crepuscular, por conta dessa ideia cíclica, né? E aí eu vou explicar melhor depois por que eu fui parar no País Basco, né? A foto é minha. Aí você tem aqui, né, uma das representações do Ahura Mazda com o touro mitraico. Aqui o início da expansão, né, do Butantã. Os muitos cavalos, eu fico pressupondo que vocês sabem, mas talvez não. O princípio para a produção de soro é você injetar uma parte, né, atenuada do vírus no cavalo. O cavalo vai produzir anticorpos e então você faz a sangria. Essa sangria é para separar o plasma, que vai ser a matéria-prima para o soro, né? Então, o soro, todos os soros, né, para peste bubônica, para acidente depois com serpentes, né? E uma coisa importante no Vital Brasil é que ele descobre a especificidade do soro. Porque até então o Calmette tinha produzido um soro antiofídico. Só que não funcionava em determinados casos, agravava. Então é esse estudo que o Vital vai fazendo que ele identifica esses princípios diferentes. Então, por exemplo, um acidente com jararaca, né, que é do gênero Botropes, que é anticoagulante, né, causa hemorragia, assim. Se você fizer um torniquete, azarou. Porque aí vai concentrar a ação do veneno naquela área, vai gangrenar, você vai perder o membro. Então, assim, não faz torniquete, aquela coisa que aparece no filme, chupar o sangue e tal. Não funciona. Então, para jararaca, acidente com jararaca, o soro é o antipotrópico para acidentes com bótropes, com jararaca. Entendeu? Quem sabe conta jararaca, nada de torniquete. E aí uma coisa interessante, né? Tem um outro cientista que agora me fugiu o nome, também do Butantã, alguma coisa Ribeiro. Ele depois percebeu que esse princípio ativo no veneno da jararaca, por ser, né, anticoagulante, ele também é hipotensor. Quando ele descobre isso, aqui passou batido e tal. No entanto, a indústria farmacêutica nos Estados Unidos adorou a ideia. E aí, então eles começaram a produzir o hipotensor mais vendido no planeta, que é o tal do Capoten. Até hoje. Capoten. Agora deve ter mudado de nome, enfim, mas era o Capoten. E aí o Isaías Hall, que foi um dos diretores do Butantã, dizia assim, né? Eles ficaram com o lucro, com o dinheiro, e nós ficamos com as jararacas. Porque fomos nós que identificamos isso, mas na época não tinha grana para financiar. Construído também um horto, em homenagem ao Oswaldo Cruz, chama Horto Oswaldo Cruz. Hoje está bem diferente, mas essa é a estufa inicial. E por que um horto? Porque durante muitos anos, além dos soros, depois vacinas, os fitoterápicos eram uma produção enorme do Butantã. Tinham vários que investigavam os princípios ativos de várias plantas, porque o Vital fazia isso. Se a bezendeira usa e dá resultado, por que dá? E aí vai atrás do princípio ativo. Não é uma relação de, sabe, de
contra, né, a cultura popular. Ao contrário dos pensamentos. Ao contrário, completamente ao contrário dos Oswald. Então ele tinha um diálogo com essas coisas e usava como pesquisa. Então os fitoterápicos cresceram de uma tal maneira até os anos 40 que era assim, você tinha remédio para quase tudo, né? E sempre naquela lógica muito alquímica da similitude, né? O que está em cima como está, o que está embaixo. Então, uma determinada planta que tem um determinado aspecto pode ser favorável àquele aspecto, né? Então, um dos clássicos é o ginseng, como tônico, como revigorante, porque a raiz do ginseng formam duas perninhas femininas com uma fenda que seria a vagina da mulher. E, portanto, teria essa função como tônico. E tem. Né? E tem, né? O ginseng é utilizado até hoje. Né? Enfim, então eu tinha assim, vários rótulos acumulados e tal, por conta desses fitoterápicos que me interessavam muito. Por isso, a manutenção do horto, dos viveiros, né? da plantação toda. Aqui eu acho que é um aspecto de dentro do viveiro. Era muito charmoso, era muito charmoso. Você chegou a conhecer? Né? Esse viveiro, sim. Aqui, como era o acondicionamento dos soros, né? Antes de virar ainda Butantã, logo depois virou. Esse aqui, já na inauguração do prédio da biblioteca que está na frente, e aqui o que a gente chama de pavilhão de sangria, que é onde os cavalos entravam para tirar o plasma, né? E aqui depois ficou abandonado, aí num projeto com a FAPESP eu consegui recuperar esse pavilhão, e aí a gente fez como sede, digamos assim, da Divisão de Desenvolvimento Cultural, que cuidava também da seção de ensino. Então a gente recuperou e passou a trabalhar aqui e deixar essa outra parte só para a biblioteca. Aqui é em 23. Isso eu me lembro. Essa produção de fitoterápicos não existe mais agora. Não, infelizmente não. Eu já explico por quê. O clássico do Vital, né, a defesa contra o fidismo, que foi parar no New York Times, mas aqui é uma das coisas mais importantes para a gente entender esse espírito do Vital. O Vital está aqui. Isso aqui é uma reunião com diretores de escola do Estado. Para quê? Para começar com os diretores de escola esses conhecimentos de prevenção de acidente com serpentes e estabelecer uma espécie de parceria, que era o qual? Teve o acidente, eles vão ter lá o soro para aplicar. No entanto, você me traz a cobra. Então fornecia o laço, fornecia a caixa, né, um manual de instruções, né, manual do fornecedor, que inclusive fui eu que fiz a diagramação do último. Último, até pouco tempo tinha. Então começa a estabelecer esse diálogo. Você dá as informações, faz os cursos, eles aqui reproduzem, né, nas suas escolas, e com a comunidade começa a estabelecer isso, né? A caixa, o laço, as instruções. Então a pessoa captura a cobra e manda para o Butantã. Tinha isenção da taxa do correio, tinha isenção da taxa do trem, né, que a maioria era tudo, e ia para o Butantã, que era para ajudar na produção de soro. Você extrai o veneno, inocula no cavalo, produz o soro. Então você tem uma relação de troca e diálogo com a comunidade que é completamente diferente, né? Então, nesse sentido, eu já vou adiantando, o Vital era extremamente hermesiano, né? Por conta dessa coisa da troca, do diálogo, de uma preocupação, né, um pouco mais ampla e não só com aquela visão iluminista de ciência. Meu avô, lá do interior de Pernambuco, mandava cobra Para o Butantã. Sabia, mas... Olha só.
Nossa, isso era muito comum, era muito comum, né? É que quem geralmente mora no centro urbano não tem muita ideia disso, mas fora dos centros urbanos vinha de tudo quanto era lugar do país, sabe? Porque era não só conhecido, né? Mas como também tinha essa coisa, né? Você contribui, manda lá, você não vai pagar nada, né? Tem isenção. E olha que o Vital tinha que ter uma lábia enorme para convencer as autoridades a obter esse tipo de isenção, sabe? Tem atas, né, de relatórios de reuniões assim, em que você percebe o quanto era difícil, né, conseguir esse tipo de coisa. Aqui uma xilogravura da Cláudia Sperbi, que eu acho lindíssimo, colega lá do Rio Grande do Sul. Eu montei 3 exposições com ela lá no Butantã, né? Em 96, em 98 e depois em 2003. E a Cláudia sempre teve essa metáfora obsessiva com as serpentes, né? E assim, desde que eu vi o trabalho dela, eu me apaixonei e sempre, né, levei lá para a faculdade, levei para vários lugares. O Lab, né, acabou participando também do último projeto dela, que foi na praça do Museu Histórico, com mosaicos, né, com serpentes para todo lado. E essa aqui em especial, eu gosto muito porque ela tem a ver com esse mito de origem também hindu. Esse aqui é aquela ideia de que todo o universo é uma cobra enrodilhada, em que as estrelas são as marcas, né, na pele dessa serpente, né? Então você tem essa coisa urobórica, que é constelativa e ao mesmo tempo de uma pregnância, né? Enfim, ela quando viu de fato as serpentes enrodilhadas, ela pirou, né? Porque era exatamente isso, né? Ela tem não só a coisa da espiral, né? Mas dessa constrição espiral que te leva para cima e, portanto, iguala com o céu, né? Com o céu estrelado, né? E aí eu acabei indo para o País Basco. Estou eu aqui, 2003. Como? Tem que explicar como. Quando eu vi, eu estava lá no País Basco. Porque depois do doutorado, que eu, né, fui evidenciando essas coisas todas, eu cheguei numa coisa que era bastante emblemática. Como é que essas coisas bascas, né, inclusive também a mãe do Vítor Salcedo, Dona Maria Navarro, que é do Reino de Navarra, que também faz parte do País Basco. Aí as coisas começaram a encaixar, porque esse ajudante não ajudava só na extração de veneno, ele era uma espécie de faz-tudo do Vital. Alvenaria, conserto, equipamento e, óbvio, ele palpitava na construção desses edifícios. Então, esses elementos que eu fui detectando na arquitetura, nos detalhes, tinha o dedo do Vítor Salcedo, com, óbvio, a aprovação do Vital. E por que o Vital também? Porque ele concordava, porque ele era um estudioso de ciências ocultas. Também. Quando a primeira esposa morreu, ele casou pela segunda vez, eles foram se casar em Curitiba, na loja, se chama loja, né, da Amorc, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. Existe até hoje, a sede é lá em Curitiba, enfim.
é uma ordem interessante de conhecimento, né, de ciências ocultas, esoterismo e tal. Eu mesmo fiz parte durante algum tempo, mas aqui em São Paulo eu não gostei porque estava muito encontro social, né? E assim, aqueles olhares de nariz atravessado por conta da pele, aí eu, né, deixei de lado. O que me interessava era o acesso aos manuscritos, né? A biblioteca era extremamente generosa, então coisas que não circulavam, hoje você encontra pela internet, mas naquele tempo não tinha, né? Então o Vital, ele tinha essa pegada, né, de ciências ocultas e muito provavelmente dialogava muito com o Vitor Salcedo. Depois do casamento dele lá em Curitiba, olha só o nome dos filhos: Isis, Hermes, Shiva. Entendeu? E aí então eu consegui finalmente, depois de muita blá blá blá, tudo, pra gente que não tem berço, assim, é tudo tão complicado, né? Apresentei o projeto e tal, conversei. Consegui o contato do Ortiz Osés, enfim, ele me aceitou para orientar o pós-doc, enfim, né, que também era do Círculo de Eranos, faleceu faz pouco tempo. E aí apresentei o projeto, o CNPq para a FAPESP, né? Só que já começavam as aulas lá e não tinha resultado ainda da bolsa. E aí eu resolvi arriscar e fui, né? Porque começavam as aulas, eu ajudava ele nas aulas da graduação, depois na pós também, enfim, dava lá as conferências. Então, o primeiro lugar que eu fiquei, no País Basco, em Bilbao, temporariamente, era um hostal, enfim. E aí uma amiga da Patrícia Pérez, não sei se chegou a conhecer a Patrícia, me indicou, que era a Mari Paz. Aí ela me indicou o grupo, né, que era um grupo, né, cristão, mas um cristianismo meio teologia da libertação, né, mais interessante, mais de esquerda. E aí eu consegui ficar nessa casa, que é uma casa cural, ou seja, a casa do padre, né, dessa igreja aqui, que é São Nicolau, mas está desativada a igreja já faz tempo, né? Então, vocês imaginam como era dormir nesse ventre de pedras, paredes dessa largura, assim, né? Enfim, foi muito bom. Depois eu fui para um outro caserio, mais no interior, né? Mas... e aí fui lá atrás das coisas. E uma coisa que sempre me interessou muito e o Ortiz trabalhou muito isso, que é o materialismo basco. Essa característica material, né, do predomínio feminino no cotidiano, na organização social, embora sempre falem do País Basco como sendo extremamente machista, né? No cotidiano é todo o inverso, né? E aí, isso na primeira noite que eu dormi aqui, eu acordo com barulho de roçadeira. Aí eu vou olhar lá fora, assim, aí tem lá uma mocinha, sei lá, uns 20 e poucos anos, com a roçadeira numa boa, assim, sabe? Aí eu falei, puta, não é que é mesmo? E depois eu fui descobrir que muito mais coisas ainda, né? Mas aí depois que ela, né, se afastou lá com a roçadeira, eu fui dar uma olhadinha na lateral dessa casa cural. E eu fiquei meio encasquetado com o chão, né? Tudo, porque é do século XIII, isso aqui, né? Do século XIII. E tinha muito sujeira, grama, mato espalhado. Aí eu peguei a vassoura, aquela mesma vassoura, e comecei a varrer. Gente do céu, a hora que eu comecei a ver o chão, isso aqui é um labirinto feito com seixo de rio, que vai dar na porta de entrada da igreja. Então, os devotos, eles entram aqui e tem que fazer o percurso do labirinto, sabe? Vai e volta, até chegar no meio e entrar. Aí, a hora que eu vi aquilo, ó, fotografei, para não dizer que sou mentiroso,
Mas assim, me deu um arrepio tão grande, porque aí era assim, sincronicamente, em termos simbólicos, a reafirmação de que eu estava no centro do labirinto. Era por ali mesmo, né, que as coisas iam se destrinchar, e de fato foi, né, depois de muitos percalços. Aqui o Lemos Monteiro, que faleceu no Butantã, também aquelas coisas que a gente acha que só acontecem no filme, mas acontece na realidade também. Ele, investigando o mal de Chagas, resolveu testar nele mesmo. Ele e o assistente morreram. Uma coisa... E aí tem a ver também com a formação mítica dessas lideranças científicas, né? E aqui uma outra mulher que eu adoro de paixão, que é a dona Jandira Blanet do Amaral. Jandira, a cara já diz, né, da origem indígena dela, mas é uma das primeiras médicas em São Paulo, trabalhando no Butantã, e é ela que vai desenvolver a vacinação em massa aqui em São Paulo e, portanto, no Brasil também, a começar com as crianças, tá? Então, ela que viu que as ampolas já diminuíram. E a Jandira, ela acaba sendo diretora do Instituto durante um tempo, né? E além do fato de ter, né, sendo pioneira na vacinação, ela também tinha uma relação muito íntima com a escola do Butantã. Aqui estão as crianças, ó, as professoras, e aqui no meio, aqui aumentado, a Jandira. Então esse tipo de direção, né, ela aqui é um pouquinho mais velha, eu tive o prazer de entrevistá-la, ela estava com 92 anos. Que mulher, Deus do céu. Ela saía do Butantã, ia para casa, cuidar dos filhos, cozinhar e ainda costurava. E era diretora, sabe? E tinha desenvolvido todas essas coisas. Então ela assim, ela estava revoltadíssima, porque aos 92 anos os filhos não deixavam sair do apartamento, né? Uma mulher que fez tudo isso, assim, sabe? Enfim. Que é uma outra marca interessantíssima, o papel das mulheres no Butantã. Aqui é a cocheira, onde ficavam guardados os cavalos. Aqui em 64, para ter uma ideia do abandono que estava, né, o Butantã naquela época, durante, né, a ditadura militar. Completamente abandonado. Mas aqui ficavam os cavalos. E aí tem uma série de coisas, né, que começaram a me interessar. Os pináculos, a serpente com a haste, as janelas. Aqui, deixa eu ver se tem uma foto mais recente. Não, daqui a pouco eu mostro. Aqui o prédio da biblioteca, né, o prédio principal, que era o laboratório antes, bem horizontal. E aqui o interior de um dos laboratórios, década de 60, e olha só a estrutura da janela. 2 braços sustentando o disco solar. E alguns, o vidro é amarelo. Então a luz que projeta para dentro do laboratório é absolutamente crepuscular. Quem idealiza esse tipo de janela sabe muito bem o que está fazendo em termos de iluminação, né? E com a própria estrutura. Olha só aqui, olha os detalhezinhos em amarelo, projetando isso, também 2 braços sustentando o disco solar. Aqui em ferradura, que é aquela cocheira, a janela é em ferradura, no entanto, olha aqui o arco
crepuscular de novo. Tá vendo? Aqui no desenho dá para perceber um pouco melhor. Sempre nessa coisa crepuscular. Não me parecia ser coincidência. Mais janelas. Aqui, igualmente, trocando os vidros para o efeito, né? Aqui também arco no pavilhão Lemos Monteiro. Aqui no pavilhão de Sangria, também a mesma estrutura. Aqui na frente desse prédio principal, você tem um arco, de novo, né, que representa essa ascensão, e duas, em vez de ser um pináculo para cima, como era comum, sobretudo no Belle Époque, que o prédio é de 1914, você tem dois discos, que é aquela ideia de uma balança entre dois discos, Sol e Lua, no movimento, né, principalmente egípcio, né, da barca do disco solar para o disco lunar e vice-versa. E que no País Basco a gente vai entender como a serpente que junta Mari e as suas filhas. Porque é o marido, a serpente é o marido de Mari. Mais detalhes. As serpentes, o cavalo, que não é só aquela função, né, de produção de soro, mas ele passa a ter um papel principal nessa paisagem, né? O cavalo, ele é o próprio tambor, o coração da fazenda, né? E mesmo depois como instituto. É só nos anos 80 que os cavalos foram transferidos para uma outra fazenda em Araçariguama, na fazenda São Joaquim, né? A gente tentou trazer de volta, mas aí teve uma comoção no Butantã, dizendo que os cavalos iam trazer um monte de mosquito com a bosta dos cavalos, não sei o quê, e naquela época o governo não topou a ideia, que se gasta muito nesse transporte dos cavalos, né? Aí então as duas serpentes com um cálice, né, o veneno e o remédio, aquela coisa bem esculápio, a vieira das águas, que é o nascimento de um novo tempo. Aqui num gradil, a mesma coisa, as duas serpentes, né, de esculápio com o cálice. Não é só lunar, não é só solar, mas ele é esse movimento intermediário, né, hermesiano, crepuscular. E aí, aqui o dito cujo. O Vital e sua moto? Não. Vital e o Victor Salcedo. Aqui na extração de veneno. Aqui também, extração de veneno, sempre ajudando o Vital. E aqui uma das lideranças científicas, que era, já faleceu, Isaías Hall, que nos anos 60, fica meio cacofônico, fundou o Fundbec, que era o Fundo Brasileiro de Ensino de Ciências. Foi exilado naquela faxina da USP, né, de mandar delatar todo mundo. Ele nunca foi comunista, mas foi delatado como foi exilado. E aí, quem convidou para trabalhar foi o MIT. Ficou lá, no começo todos os anos 70, 79, na anistia ele voltou e logo depois assumiu a direção do Butantã e implementou a área de biotecnologia. Haide baten zuen
maite untzira, gurekin afaitera eta deskantzatzera, antxe deskantzatzera, salaren ikustera. Gazte